Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa, o seu programa Reflexão de todos os dias aqui na TV Grandourados. No programa de hoje teremos uma reflexão, uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Nós vamos falar acerca do compromisso do discípulo. Quais são as principais características que Jesus Cristo, ao escolher os seus discípulos, procurou ter neles e que são características necessárias na vida das pessoas hoje, como discípulos de Cristo Jesus. E que, como discipuladores, todo aquele que é um discípulo de Cristo também busca encontrar nas pessoas que ele deseja levar o conhecimento da Palavra de Deus. Esta mensagem foi gravada no púlpito da Igreja Batista Memorial, aqui na rua Rael Bonfacker, 3308. E você é o nosso convidado para participar de uma das nossas programações. Sábado à noite, culto dos jovens e adolescentes às 19h30. Domingo pela manhã, às 9h30, a Escola Bíblica Dominical e os nossos cultos vespertinos às 18h30. Você é o nosso convidado, vai ficar agora com essa mensagem, essa reflexão, e que Deus possa continuar abençoando a sua vida e a sua família. Estúdio Center, alegria é vida, é emoção. A Estúdio Center faz parte do coração. Melhores preços, qualidade, atendimento e o mundo inteiro, todo aqui dentro. Seja feliz na Estúdio Center. Este é o paraíso do seu importado. Tudo que você imaginar, o mundo todo em um só lugar. Pedro Juan Cabaleiro, Paraguai. Vem pra Estúdio Center. A Faculdade Teológica Batista Ana Wolleman oferece o curso Bacharel em Teologia, autorizado pelo MEC. Oferece também os cursos livres de Música Sacra e Educação Religiosa, com professores qualificados, ampla biblioteca e laboratório de informática. Você encontrará as melhores condições para a sua formação. Visite o nosso site www.anaolleman.com.br e conheça a instituição que há 33 anos capacita líderes para as diversas denominações religiosas de Dourados, de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Faculdade Teológica Batista Ana Wolleman, Rua Dom João VI, 2850, Jardim Aide, em Dourados. Maiores informações no telefone 3902-1517. Quem pensa que moda se trata somente de roupas, desfiles e glamour está enganado. A Ótica Perfil traz as tendências, os principais modelos e marcas de óculos solares. A Ótica Perfil está com uma grande promoção nas compras de lentes simples, lentes multifocais e armações. Além da praticidade de adquirir lentes de qualidade, o cliente tem à sua disposição produtos de alta tecnologia e fácil manuseio. Marca como os Varilux, Crisal, Benetton, Imola e lentes Transition, aquelas que escurecem no sol. E agora com uma super novidade. Na compra de seus óculos completo, ganhe descontos conforme a sua idade. A Ótica Perfil fica na rua Joaquim Teixeira Alves, 2010, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-1486. A
Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Tradição, qualidade e garantia em seus produtos é só na Ourótica, que já está há mais de 34 anos em nossa cidade, trazendo as melhores marcas nacionais e internacionais, entre elas Extreme, Cavaleira, Carmin e muito mais. A Ourótica traz também óculos esportivos com novas cores e lentes que fazem o sucesso entre os amantes de óculos solares. Na Ourótica você encontra armações, lentes Transition, lentes de contato, relógios e as mais lindas semijoias. A Ourótica fica na rua Joaquim Teixeira Alves, 1930, sala 8, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-2894. Ourótica, beleza e muito mais conforto para os seus olhos. Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículo de número 16. Diz aqui o versículo da palavra de Deus, João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. É interessante isso. Nós não encontramos nenhum versículo onde alguém tenha chegado para Jesus: "Ô Senhor Jesus, eu posso me tornar agora o seu discípulo e segui-lo?" Se bem que nós temos um texto assim, em Lucas capítulo 9, e aí Jesus olha para eles assim e fala: "Olha, você pode me seguir sim, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." E aquele homem nós não sabemos se foi seguir Jesus ou não. Aí o outro disse: "Olha, eu te seguirei, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Deixa primeiro cuidar das coisas do meu pai." E a outro Jesus disse: "Vem e segue." A escolha de um discípulo passa primeiro pelo crivo de Jesus. Foi Jesus quem escolheu, Jesus quem capacitou aqueles homens simples, pescadores comuns, e eles se tornaram grandes homens e atingiram o alto padrão que Jesus desejava. Queridos, nos dias de hoje, nós não podemos permitir que o nosso padrão de discipulado seja menor do que o padrão de discipulado estipulado por Jesus. Não podemos ser menores nesse padrão de discipulado. E aqui nós temos um livro do Dr. Kate Phillips, esse livro intitulado A Formação de um Discípulo, onde ele destaca pelo menos 5 características de um discípulo. Características que são encontradas nos discípulos de Jesus do Novo Testamento, características que devem ser encontradas na nossa vida, na minha vida, na sua vida, mas características que nós devemos procurar na vida das outras pessoas que nós desejamos discipular. Então, quais são essas características? Em primeiro lugar, Jesus conhecia muito bem as pessoas. Jesus não precisava que ninguém falasse coisa alguma sobre ninguém, porque quando ele olhava para alguém, ele olhava não somente o exterior, mas ele olhava o interior. É muito interessante lá em João capítulo 2, versículos 47 e 48, quando um discípulo de João Batista vem para seguir a Jesus, e ele está ali, e agora Jesus diz assim: eu te vi, Natanael, quando você estava lá debaixo da figueira. O texto não diz o que é que Natanael estava fazendo, o texto não diz se ele estava fazendo coisa certa ou errada, o texto não diz se ele estava falando alguma coisa certa ou alguma coisa errada, o texto não diz se ele estava pensando em alguma coisa certa ou alguma coisa errada, mas o fato é que Jesus fala: eu te vi, eu te conheço, eu sei o que você estava fazendo lá debaixo da figueira.
Senhor, quem é o Senhor? Olha, eu vejo que o Senhor é realmente o Filho de Deus, porque como que alguém poderia me ver se não estava ali comigo naquele lugar? Então, em primeiro lugar, Jesus nos conhece. E Jesus, ele desejava e deseja ainda hoje que nós o conheçamos intimamente. É necessário termos fome de Deus. Aqueles discípulos naquele período, eles eram pessoas comuns, pescadores, coletores de impostos, pessoas simples, mas eles tinham algo em comum, eles tinham fome de Deus, eles tinham sede de justiça. E aí Jesus os convida para que eles pudessem conhecê-lo. E é interessante que lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo usa essa expressão: precisamos buscar conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-nos como Ele em sua morte. Ou seja, somente depois de nós passarmos por uma experiência de transformação por Cristo Jesus, somente depois de reconhecermos que a ressurreição de Jesus foi o que deu a Ele a legalidade de se colocar como o intermediário entre o Pai e os homens. Jesus ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou. Agora Jesus nos convida para termos uma relação de amizade, de conhecimento, para nos aprofundarmos acerca da sua vida, da sua missão, do seu ministério. Então o discipulado precisa ter esse desejo, conhecer mais a Deus. Outra qualidade característica desses discípulos é que eles eram homens disponíveis, homens que se colocaram à disposição de Deus e não ficaram ali uma semana com Jesus, 15 dias longe de Jesus, mais um mês com Jesus, mais uns 3 meses longe de Jesus. Meus amados irmãos, se fosse assim, teria se perdido esse grupo. Mas eles estavam disponíveis e ficaram ali o tempo todo com Cristo. Eu pergunto, será que nós hoje estamos dispostos a caminhar o tempo todo com Cristo? E aí você vai dizer, mas pastor, o que é isso? Eu tenho meus afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha família, eu tenho os meus negócios. Mas eu pergunto, você está disposto a caminhar com Cristo nos seus negócios todos os dias? Você está disposto a caminhar com Cristo no seu trabalho todos os dias? Você está disposto a caminhar com Cristo na sua família todos os dias? É isso que Ele está pedindo para nós. Disponibilidade. Eu vejo que Deus tem o tempo todo para nós. Deus tem o tempo todo para nós. Mas muitas das vezes, nós é que não achamos o nosso tempo para estarmos com Deus. Se nós o buscarmos 3 horas da manhã, Ele vai estar lá para nos ouvir. Se nós o buscarmos ao meio-dia, durante 60 segundos, junto com as pessoas de Dourados, do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo ao mesmo tempo, Deus vai estar ali à disposição para nos ouvir. Às vezes nós dizemos assim, eu não vou participar do G100, porque o G100 toma muito tempo. Tem uma reunião uma vez por mês lá, na segunda-feira, aí tem a reunião na casa de alguém, aí de vez em quando inventam aí mais reuniões. Então eu não quero esse negócio não. Irmãos, disponibilidade, se colocar totalmente à disposição de Deus e entender que esse é um projeto que Deus deixou para nós. Eu me alegro quando eu lembro das nossas primeiras reuniões. Foram muitas reuniões no primeiro G100. Depois houve a multiplicação. Na multiplicação nós lutamos ali, né, Didi? Para não falhar, para realizar todos os encontros com a família também do Arilson e da Joana. Tínhamos também o nosso irmão, família da Cláudia, né? Alfredo. E às vezes a gente não dá hoje, quarta-feira, mas vamos fazer na quinta. Não, hoje na casa de alguém não dá, mas dá para fazer na outra casa. Disponibilidade. Mas nós temos como achar um tempo na nossa agenda para nos envolvermos com esse ministério, sim. Agora a pergunta básica é, qual é a disponibilidade de tempo que eu tenho para Deus? Qual é? Eu tenho colocado Deus como prioridade?
Outra característica desse grupo de discípulos que foram escolhidos por Jesus está aqui no item 3, quando nós encontramos na vida dele um grupo de pessoas submissas. Submissão. E não é submissão ao líder do GESEM, submissão ao pastor Sérgio, que é o pastor da igreja, é submissão a Jesus, submissão a Deus. Aqui esse texto de João capítulo 15, no versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei, e vos determinei, e vos nomeei, e dei uma ordem para vocês. Agora, se Jesus nos escolheu, e Ele nos dá uma grande comissão, está lá em Mateus 28, 19, Ele nos designa, Ele nos nomeia, e nós nos tornamos insubmissos à sua ordem, esse projeto não poderia lograr êxito. Graças a Deus que nós temos pessoas da primeira geração, da segunda geração, já estamos numa terceira geração de GESEM e tem crescido, tem aumentado. Mas não pode parar. Nós não podemos parar de nos darmos como satisfeitos. Está chegando a hora da multiplicação e em breve nós teremos mais alguns novos GESEMs, alguns novos grupos para nos reunirmos, para lermos a palavra, para orarmos, para crescermos juntos diante desse nosso Deus e do nosso Pai. Mas há uma outra característica dos discípulos e que Deus requer de nós. O texto diz que eles foram fiéis. Por quê? Porque aqui no texto de João 15,16 diz: designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, se esses homens tivessem falhado, o Evangelho não teria chegado até os nossos dias. O Evangelho deveria permanecer, frutificar. E já se passaram séculos e séculos. A pregação desse Evangelho tem vencido culturas, tem vencido barreiras de nações, tem vencido barreiras linguísticas, tem vencido inúmeras barreiras, mas nós podemos entender que esses homens foram fiéis. Lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, você pode abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: tu, pois, meu filho. Quem está falando? Quem está escrevendo aqui? Quem é o autor desse texto? Paulo. Então Paulo está escrevendo: tu, pois, meu filho. Agora é interessante, vamos pensar aqui. Como que Paulo ouviu a palavra? Quando foi que Paulo ouviu a mensagem? Como que ele foi discipulado? Quem foi o discipulador do apóstolo Paulo? Gamaliel o ensinou ainda enquanto criança, lá na escola rabínica do judaísmo, enquanto ele morava em Jerusalém. Mas a orientação da palavra de Deus e todos os valores do cristianismo foram passados por Barnabé. Quando ele saiu lá de Tarso e veio ficar um período com Barnabé da primeira igreja batista de Antioquia. Ué, eu falei uma coisa errada? Mas é verdade, irmãos. Eles estavam ali, Barnabé sozinho, precisando de apoio. De repente ele vai buscar Paulo. E Paulo vem e fica com eles ali. O texto diz: e no espaço de um ano inteiro, todas as pessoas ouviram a palavra de Deus. Mas enquanto isso, o Paulo convertido, ele só tinha o conhecimento do Antigo Testamento e toda a religiosidade do farisaísmo. E agora Barnabé vai ter que trabalhar ali cada ponto da sua vida. Mas quem que discipulou o Barnabé? Quem discipulou o Barnabé? Provavelmente foi um dos apóstolos. Então nós temos Jesus formando os discípulos. Um dos discípulos pode ter sido Pedro, pode ter sido João, pode ter sido Tiago. Um desses discípulos discipulou Barnabé. Barnabé discipulou Paulo. E agora Paulo está escrevendo para Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis.
Olha só, primeira geração, discípulos. Segunda geração, Barnabé. Terceira geração, Paulo. Quarta geração, Timóteo. E agora Paulo está dizendo que você ouviu de mim, Timóteo, transmite a homens fiéis. Quinta geração. Para quê? Para que essa geração ficasse com conhecimento para eles? Não. O texto diz, homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. É assim que funciona. É assim que funciona. Meus amados irmãos, nós temos o grande privilégio, em primeiro lugar, privilégio de abrir esse texto, estudá-lo, questioná-lo, absorvê-lo para a nossa vida, para a nossa fé, e aquilo que nós recebemos, que vem de Deus, nós temos que levar para as outras pessoas. Foram fiéis. E por último, a quinta característica desse grupo de discípulos, que deve ser a característica nossa nos dias de hoje, e que nós temos que investir na vida de outras pessoas, é que esses homens, eles experimentaram o poder da oração. Esses homens começam a louvar, orar, e aí Deus manda algo extraordinário naquele momento ali, e eles têm as suas prisões arrebentadas, são soltos, e ali nós vemos o agir de Deus, porque eram homens de oração, homens que louvavam. No outro texto ainda em Atos, Pedro e João estão presos lá, e aí a igreja, num G100 reunido na casa de alguém, outro G100 reunido em outra casa, eles estão orando por Pedro e por João, e ali os guardas dormem, e então aparece um anjo que toca neles e diz, vocês podem sair, vamos. E eles saem. Quando eles chegam na casa dos irmãos lá, do G100, da primeira igreja batista de Jerusalém, encontram os irmãos lá. Mas vocês não estavam presos? Nós estávamos, mas um anjo apareceu e um anjo nos libertou. É o poder da oração, e é isso que Jesus diz aqui, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vou conceder. Meus irmãos, eu estava em Campo Grande, eu morava em Dourados naquela época, 1983, e eu me considerava discípulo de Jesus Cristo, mas discipulado pelo pastor Filemon Busa, meu pastor ali em Campo Grande. E nós íamos para Campo Grande toda semana, e eu participava das reuniões de oração ali na sexta-feira na casa dos irmãos. E numa dessas reuniões de oração, na sexta-feira, nas casas, uma pessoa disse, olha, nós precisamos orar pelo meu marido. Meu marido, ele foi para a Bolívia, ele é piloto de avião, e ele foi pego lá, e agora está com um problema, já há 15 dias, não tem mais notícia dele, e ele foi fazer um serviço e tal, e começou a narrar o serviço. Então ir de avião para a Bolívia, fazer um serviço que você não sabe qual que é, você já fica entendendo, né? Mais ou menos ali. E aí nós estávamos orando por várias coisas. E quando nós estávamos encerrando 6 horas da manhã de sábado, a nossa reunião de oração, aquele homem bate na casa, contando para nós como que Deus o livrara, como que Deus o libertara da mão das pessoas que tinham levado ele para fazer o tal do serviço. Meus amados irmãos, como pessoas, como servos de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus, nós fomos escolhidos porque devemos ter intimidade com Deus, porque Deus olha para nós e busca em nós essa disponibilidade. Será que você não pode dar uma noite da sua semana para participar de um G100? Será que nós não temos uma noite? Ah, mas eu estudo todas as noites, eu estudo todas as noites. Você estuda sábado à noite? Eu fico maravilhado. Eu estava conversando com o pastor Gilson Breyer há algum tempo atrás, ele dizendo, Sérgio, lá na primeira igreja batista em Campo Grande, tem células que começam a reunião às 23h30, porque o pessoal está na faculdade, não tem tempo durante o dia, tá no trabalho, já vai para a faculdade, aí da faculdade, uma vez por semana, eles se reúnem em algum lugar, na casa de alguém, e começam às 23h30, vai até quase 1h da manhã, porque é o único horário que eles têm para se reunir. E às vezes nós temos uma vida um pouco mais tranquila, mais light, e nós não conseguimos tirar 1h30, 2 horas da nossa semana. Nós precisamos, irmãos, demonstrar disponibilidade, fidelidade e também compromisso
com oração. E o Espírito Santo de Deus não veio sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus não veio para o nosso coração, para nós nos calarmos, para nós nos fecharmos, para nós cruzarmos o nosso braço, mas Ele veio para dar poder para testemunhar. É o que diz o texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. E ali o texto no original, no grego, é dunamis. E da palavra dunamis, do grego, é a palavra que nós temos no português, dinamite. Dinamite. O que Jesus estava dizendo ali, vocês vão receber uma dinamite dentro de vocês. E essa dinamite, ela vai explodir. Ela vai explodir. Ninguém adquire dinamite para deixar de enfeite na sala ou na cozinha. Ninguém compra dinamite para deixar guardado no fogão de casa, né? Para hora que for assar um bolo ali, deixar ali para acender com a dinamite. Não, dinamite é explosivo. Dinamite pode provocar uma reação tremenda. E é isso que Jesus queria dizer. Vocês vão receber dinamite na vida de vocês. E quando vocês receberem essa dinamite, vocês vão testemunhar. Vocês vão evangelizar. Vocês não vão conseguir mais ficar quietos e calados. Que o Espírito de Deus provoque isso na minha vida, na sua vida. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor está conosco. Reconhecemos que no Teu poder, na Tua autoridade, o Senhor, ó Deus, tem exigido de nós, tem requerido de cada um de nós, tem dado, ó Deus, o privilégio para que nós desenvolvamos na nossa vida aspectos e qualidades de um verdadeiro discípulo. Abençoe a Tua igreja nesta noite, abençoe cada irmão, cada irmã que veio, que está aqui, abençoe as pessoas, ó Deus, que têm participado dos nossos G100s, ó Pai, que nós possamos realmente nos comprometer com este momento das nossas vidas, de sermos praticantes da palavra, de amarmos cada vez mais uns aos outros, de intercedermos uns pelos outros, de apoiarmos mais uns aos outros, ajudarmos mais uns aos outros e assim vivermos os valores desse evangelho que o Senhor deixou. Ó Pai, seja abençoando a Tua igreja. Abençoe durante esta semana e multiplica, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos G100s, os discípulos do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. For a small fee, price of my life and my own dreams. What about a dream where